Começa agora Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, para enfatizar ações da entidade e fomentar a cultura. Produção ICPA, edição Natiele Drese. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Bom domingo, ouvintes do Raízes da Germanidade. O Instituto Cultural Brasileiro Alemão está em festa ainda. Maio é o mês de aniversário do ICPA. Ele fez 44 anos do dia 5 de maio. O evento de comemoração do aniversário do ICPA aconteceu na última quinta-feira, dia 28. A agenda do palestrante não permitiu que a palestra em comemoração ao aniversário acontecesse no início do mês. E valeu a pena esperar. Felipe Kuhn Braun fez um evento lindo. O ICPA ficou muito feliz em acolher cidadãos agudenses, associados, pessoas da comunidade, pessoas de fora, Restinga Seca, Paraíso do Sul, Santa Maria, vieram prestigiar o pesquisador Felipe Kuhn Braun, que jovem, 38 anos, já tem 36 livros publicados. Ele é pesquisador desde os seus 14 anos e tem uma grande bagagem, informações interessantíssimas, dados importantíssimos, que ele trouxe então para Agudo em sua palestra. Quem esteve lá gostou bastante, não viu o tempo passar. Na ocasião, eu pude entrevistá-lo sobre o evento e trago a vocês então o trecho dessa entrevista feita especialmente para hoje, para este Raízes da Germanidade. Vamos ouvir. Tivemos a palestra com Felipe Kuhn Braun na última quinta-feira no ICPA, pelo aniversário do ICPA, 44 anos de legado. A palestra de Felipe Kuhn Braun teve como tema imigração alemã, fatos e legados. Estou aqui com ele, pesquisador desde os 14 anos. Nós já tivemos a oportunidade de ouvi-lo aqui no Raízes da Germanidade algumas vezes, mas não poderíamos deixar de ouvi-lo presencialmente agora, aqui em Agudo, depois da palestra. Felipe, seja bem-vindo ao Raízes da Germanidade. Como foi a palestra? Como foi estar em Agudo? O que você tem a nos contar sobre isso? Obrigado, Yolanda. Cumprimentar você, as pessoas que nos escutam aqui no programa Raízes da Germanidade. Foi uma grande alegria ter voltado, digamos que brevemente, para Agudo, né, já que estava aqui no dia 7 de janeiro, junto com essa parceria que se firmou também, que eu acho que é importante ressaltar, do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo com a FECAB, Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil. Então agora também, enquanto instituições, andamos juntos. Também andamos juntos na condição de pesquisadores e entusiastas, né? Quero agradecer aqui, além de você, né, os teus pais, a dona Rosa, o seu Paulo, a Lisane, né, a esse grupo e esse convite de poder vir aqui e ter passado para a comunidade agudense ao ponto de ter o ICPA lotado, né? As cadeiras todas preenchidas. Isso demonstra o interesse das pessoas em conhecer a história da imigração e com isso a sua própria história, né? Porque preparei com muito carinho a genealogia de 35 famílias e fotografias antigas que pude apresentar, né? Um deles disse, ali está meu trisavô, e já pediu, e hoje de manhã do hotel eu enviei já para ele a foto, e em retribuição ele me mandou uma outra foto antiga que eu não tinha. E eu acho que um outro momento muito interessante, importante, que foi no dia seguinte, a vinda de pessoas também, a ida de pessoas ao Instituto Cultural, trazendo álbuns, trazendo fotos, porque isso é um movimento, né, para que em próximas visitas continue acontecendo, das pessoas poderem passar os seus arquivos no sentido de pelo menos eu copiar, identificar, isso estar dentro do grande acervo que eu formei fotográfico da imigração
imigração alemã, e isso também não se perder no futuro, né, na posteridade, porque é uma cidade com uma riqueza muito grande, né? No início, claro, uma riqueza muito mais nos valores das pessoas do que no que eles tinham, né? Eles não tinham muito financeiramente, mas o desenvolvimento da antiga colônia de Santo Ângelo, depois de Agudo, fez com que as pessoas tivessem melhores condições e fizessem investimentos em fotografias, em registros das suas histórias familiares. Então é um pecado se perder isso, né? Então, assim, um ato de gratidão, um tributo a eles que nos antecederam, e aqui o Instituto Cultural tem essa vontade e essa parceria hoje de a gente digitalizar, identificar e catalogar ainda mais arquivos, para que a próxima vez que eu esteja aqui em Agudo, a gente possa apresentar daqui a pouco 60 famílias, né? E possa ter, como já daqui vamos sair com dezenas de fotografias, de cópias, naturalmente, né? Então, uma forma de preservar, e um agradecimento especial ao Instituto, a vocês e a todos que puderam estar presentes. Muitos não puderam estar, porque também, né, é corrido, dia a dia, mas que na próxima vez possam também estar conosco. Felipe, só mais uma questão. No evento, tinham pessoas da região, Restinga Seca, Paraíso do Sul, Santa Maria, vieram lhe prestigiar, e a forma com que você repassa todo esse conhecimento é tudo muito natural, e é uma bagagem enorme, já antes dos 40 anos. A gente percebe que você gosta muito disso, você vive isso. Isso é uma herança familiar, pai, mãe ou alguém também gostava dessa parte mais histórica? Eu acredito que vem de várias questões, né? A minha avó paterna, né, ela foi a minha maior inspiração, porque a minha avó paterna gostava e contava sobre essas histórias da família, da localidade. Meu avô paterno também, mas eu conheci, eu tinha 5 anos quando ele faleceu, então não foi um convívio até aquele momento próximo, mas aos 5 anos a gente não tem essa ideia assim de mundo e de comunidade. Então, os meus pais não eram tanto quanto os meus avós paternos, por exemplo, não são tanto, talvez, mas ao mesmo tempo, os meus pais sempre me incentivaram muito, me apoiaram muito, né? São até hoje um incentivo, mas eu digo hoje, eles podem ver os frutos desse trabalho, né? O quanto a gente deve auxiliar os filhos no conhecimento e poder auxiliar também nos caminhos. Então, para mim, foi realmente muito importante esse apoio, né? Meu pai, hoje com 64 anos, completará 65, e a mãe com 63. Então, esse incentivo em casa, esse incentivo na família, né, e isso me ajudou muito a poder ampliar esse trabalho, intensificar ele, né, por parte da minha avó materna, que foi com quem eu mais convivi, né, nós também tínhamos, a avó vem de uma família de professores, por parte da família da minha avó, né, então também um tanto esse incentivo, e um pouco, eu acredito isso, assim, essa forma de passar esse conteúdo, porque eu já dou aula voluntária, né, na minha cidade, né, ainda dentro do curso de História, como não está completo como o curso de Jornalismo, por exemplo, mas eu já dou algumas aulas, faço as palestras, né, e é importante lembrar que em 2002, no início das minhas pesquisas, eu encontrei uma biografia, uma autobiografia, né, a vivência de vida escrita por um tataravô meu, no ano de 1900. E aquilo também me serviu como incentivo para escrever, né? Claro, muito mais do que minhas memórias, as memórias do que eu vivo através da pesquisa e do que eu consigo recuperar através deste trabalho sobre a imigração. Então, por isso que também a forma de publicar nos livros, porque eu sei que muito do que está ali, o que está ali, na verdade, no futuro, as pessoas terão acesso a esse material. Joia, Felipe, muito obrigado por sua entrevista aqui no Raiz da Germanidade. A palestra foi incrível. As pessoas relataram e relatam até agora que não viram o tempo passar. Ficamos 2 horas quase no ICBA, lhe ouvindo, fazendo perguntas. A interação foi muito interessante e cada pergunta gerava um assunto novo, com curiosidades. Muito descontraído foi o evento e realmente foi marcante para o aniversário de 44 anos do ICBA. Foi um legado. Muito obrigada. Obrigado, como dizia nesses dias em Agudo, o que Agudo tem,
poucos lugares tem, que é um instituto como o Instituto Cultural Brasileiro Alemão. E, além disso, muito do que está preservado no instituto é justamente porque tem um lugar e tem pessoas que cuidam. Então, as pessoas confiam em ir e poder passar material, né? Então, e a gente está aqui também como um meio para ampliar e registrar a história cada vez mais de Agudo dentro da imigração alemã. Muito obrigado, Yolanda. Vamos agora ouvir uma música. Ich dank dem Schicksal für die Liebe, für dich, den liebsten Menschen bei mir. Was wär mein Leben ohne dich heut? Es wäre ein Leben kalt und leer. Ich ginge leer, mehr als einmal um die Erde. Sollte so mein Auftrag lauten, für das Finden meines Glücks ein Seil aus Stahl, würde ich in Stücke reißen, sollte sie die Liebe fesseln mit dem Netz der Dunkelheit. Was wär mein Leben ohne Liebe? Dann wäre vieles sinnlos und leer. Ich wünsche jedem Menschen Liebe, so wie auch ich sie damals fand. Ich ginge leer, mehr als einmal um die Erde. Sollte so mein Auftrag lauten, für das Finden meines Glücks ein Seil aus Stahl, würde ich in Stücke reißen, sollte sie die Liebe fesseln mit dem Netz der Dunkelheit. Prosseguindo ainda e tratando sobre a palestra do Felipe Kuhn Braun, foram inúmeros os assuntos que vieram à tona lá e que foram tratados na palestra. Mas um deles que despertou maior curiosidade e que foi originado em perguntas da plateia que participou bastante no evento foi sobre a língua. A maior parte dos imigrantes que chegou na colônia Santo Ângelo era de pomeranos. O Felipe ainda faz a busca de nomes de famílias agudenses que vieram da Alemanha e as coloca no mapa da Alemanha de então. Na verdade, em 1857, a Alemanha ainda não era como é hoje, mas dos locais que falavam língua alemã então. A grande maioria aqui em Agudo são pomeranos, mas não se fala mais a língua pomerana. Eu busquei um áudio, uma contribuição do pesquisador, historiador, professor Jorge Cunha, que nos deixou em 2024, mas o legado dele, o conhecimento dele permanecerá para sempre e merece ser lembrado. Vamos ouvir o que ele diz. E uma questão que chama atenção nesse áudio, ele diz que nós aqui em Agudo, ele não é agudense, mas ele toma com tanto carinho a nossa cidade, a nossa comunidade,
que isso encanta e merece realmente uma grande atenção e estar sempre de novo no Raízes da Germanidade para a nossa comunidade ouvir. Ouçamos então o que ele tem a dizer sobre o alemão que nós falamos em agudo. Vale a pena ouvir. Vamos lá. Como o alemão deve assumir a questão do seu idioma ainda presente nas famílias, esse idioma quase que isolado aqui, com a participação, com a presença de expressões em português. Como esse apoderamento deste idioma ou deste modo de falar deve ser interpretado pelas gerações? Eu acho que isso também é um marco histórico importante, né? Que diz respeito à significação do nosso presente, da nossa existência. Então eu acho assim, o jeito que nós falamos alemão aqui em Agudo, né, ele não existe mais em outro lugar do mundo, né? Porque quem trouxe a língua, o dialeto pomerano, né, para cá, principalmente, que é o maior número de imigrantes que vem para a colônia, da origem ao município de Agudo, a cidade de Agudo, são os pomeranos. Depois, isso vai tendo uma transformação, né? Mesmo no contato com língua portuguesa e na transformação e caracteristicamente novas palavras, novos conceitos, novos vocabulários, né? Que me fazem afirmar que essa língua que nós falamos aqui não existe mais em nenhum outro lugar do mundo. Ela é nossa, então ela é um patrimônio cultural importante, né? E eu sempre recomendo, quando eu converso com professores, porque eu trabalho na área de educação, que a gente estimule a diversidade como uma qualidade, né? Então, preservar a língua que nós falamos aqui, fazer com que crianças a conheçam e a exercitem, né, como um instrumento de entender como isso aqui é o que é, em função da história que nós estamos recuperando em nossas memórias e nas nossas interpretações e usando a língua dos nossos antepassados, mesmo com a inclusão de vocabulários portugueses, né, é uma coisa a ser guardada, como um tesouro. Então, é legítimo que se fale alemão do jeito que se fala aqui. Não se precisa buscar sempre o Hochdeutsch clássico da Alemanha. Exatamente, exatamente. Por uma razão muito simples, né? As línguas internacionalizadas, elas dizem respeito ao mundo contemporâneo e, não raros, são instrumentos de diferentes potências, né? É bom lembrar que há menos de 100 anos atrás, a língua estrangeira, amplamente reconhecida aqui, né, e apropriada principalmente por uma elite econômica brasileira, era o francês. E hoje, uma língua globalizada em relação à globalização da própria economia nos últimos anos, eu não sei se isso vai continuar com a Terceira Guerra Mundial, a invasão da Ucrânia e coisa e tal, mas até agora, pelo menos, era o inglês, né? E aí, muito bem, se eu preciso isso para negócios, então que seja essa língua oficial. Agora, recuperar a minha existência, dar sentido para a existência da minha família, da minha comunidade, da minha cidade, da região que eu vivo, diz respeito a guardar a arquitetura, os objetos antigos, os registros, né, arquivísticos, os documentos, as cartas, as fotografias e, principalmente, a língua. Jorge Cunha trouxe, e que chama a atenção dele, que Agudo tem um alemão próprio da nossa comunidade, com a miscelânea toda de dialetos, e se formou um alemão agudense. Nós, muitos, falamos o alemão misturado com português, como bem meu pai disse na introdução da entrevista com o Jorge Cunha. Vale também ressaltar uma colocação da presidente do ICPA, presidente até hoje, porque amanhã toma posse a Lisane Dreves como presidente do ICPA. Rosângela Wilhelm expôs uma questão interessantíssima com relação à língua, porque na palestra do Felipe Kuhn Braun foi questionado sobre não falarmos pomerano, sendo que a maioria dos imigrantes veio de lá. A minha mãe, a Rosângela Wilhelm, presidente do ICPA, expôs uma questão. Houve uma época em que não se falava alemão por questões governamentais, né? Questão da Segunda Guerra. Era proibido falar alemão no Brasil, numa época. Quando voltou-se a falar alemão, aqui, Agudo, tinha um personagem
importantíssimo. O pastor Richard Rudolf Brauer é quem trouxe um alemão clássico. Os pastores, provavelmente muitos outros também, aprendiam um alemão clássico na Alemanha e vinham em suas comunidades ensiná-lo. Ela conta que os cultos eram em alemão, a doutrina era em alemão e, portanto, toda uma geração, 2 gerações ou até 3 gerações aprenderam o alemão vindo do pastor Brauer. Por isso, também pode ser um dos motivos que Agudo não fala tanto ao pomerano, que é um dialeto bem peculiar e que aqui realmente não é falado mais. Eu trouxe essa questão porque eu achei bem interessante e a minha geração não tem mais como identificar isso. O pastor não está mais aí, então nós não temos mais como perceber isso. Então eu acho sempre muito importante ouvir isso, por isso que gosto de ir em palestras. Inclusive convido a comunidade a sempre ficar alerta aos convites do ICBA para eventos como este. A palestra do Felipe Kuhn Braun foi um marco neste ano para o ICBA, os associados e a comunidade agudense. Este é Raízes da Germanidade, que vai ao ar aos domingos, às 7 da manhã e às 5:30 da tarde, com o apoio de Isa Ruth Schmitz, a dona Anélia Dahlmeier e o senhor Aldo Alberto Wilhelm. E também das empresas Dicof Alimentos, Olaria Goltz, Cibele Companhia Limitada e Funerária e Marmoraria Persky. O que fazem essas 4 empresas, todos sabemos, mas enalteçamos o seu vigor empresarial ouvindo suas mídias. Para construir ou reformar em alvenaria, tijolos Olaria Goltz, décadas de experiência, qualidade no produto, agilidade na entrega, facilidade na transação. Tijolos Olaria Goltz, dá conta do recado. Estrada Municipal Armando Goltz, quase esquina com a Rodovia do Imigrante, em Agudo. Contato 55 999 26 0420. Em algum momento poderão ser necessários, e quando isto acontecer, confie em Persky Serviços Funerários. Trâmites de documentos, urnas funerárias, capelas velatórias, translados, cremação, lápides e túmulos. Tudo na Persky. Também pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam a sua residência. Qualidade em produtos, agilidade em serviços, atendimento e negociação. Funerária e Marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente 559-9622-4283. Dicof Alimentos. Adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e região, e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras da fronteira gaúcha, Dicof Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico e apoia a cultura. Quer qualidade em sua mesa? Rei Arthur. Conheça mais em www.dicof.com.br. Cibele Companhia Limitada, tradição e experiência, serviço do agro, com conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibele Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fone 559-9993-2586. Raízes da Germanidade für Kinder. Ruf sie die Kinder an. Wir wollen jetzt hier bei Raízes da Germanidade mit ihnen sprechen. Raízes da Germanidade para crianças. Chamem as crianças. Queremos agora, aqui no Raízes da Germanidade, falar com
Raízes da Germanidade Feaquinda de hoje vai juntar assuntos trazidos na primeira parte do programa. Parabéns ao ICBA e à língua alemã. A professora Sigrid Brauer-Denin, noutra ocasião, enviou a mim o parabéns a você alemão. Normalmente, se formos procurar na internet, vamos encontrar uma forma bem simplificada de um parabéns, que é quase parecido com o Happy Birthday em inglês. Mas a gente sabe que existe uma letra um pouquinho mais rebuscada, com mais conteúdo, que é a exemplo do nosso parabéns em português, que não é só uma repetição de frases. Então eu vou trazer aqui, ela vai recitar um trecho do parabéns, inclusive vocês vão perceber que no início ela começa cantando. E eu os desafio, como uma brincadeira, a recitarem o parabéns a você em português depois, para ver se conseguem apenas recitar. Eu entendo perfeitamente, ela tentou começar recitando, mas pôs melodia. Isso é natural. Quando uma música tão conhecida, a gente acaba cantando ao invés de ler. Então isso nós podemos observar. Ela vai recitar a primeira parte, eu vou traduzir, depois ela recita o restante e aí eu traduzo o restante da música então. Vamos lá. Viel Glück und viel Freude, kein Kummer und kein Leid. Ein gesundes, langes Leben, möge Gott es dir geben. Vamos à tradução desse trecho. Muita sorte e muita alegria. Nenhuma aflição e nenhum sofrimento. Uma vida sadia e longa que Deus te dê. Vamos agora à segunda parte. Vamos ouvir a professora Sigrid. Ein Häuschen von Zucker, von Zimt eine Tür. Ein Riegel von Bratwurst, das wünschen wir dir. Vamos agora à tradução. Uma casinha de açúcar, de canela, à porta. A tramela de salsichão, isso te desejamos. Agora ouçamos o parabéns em alemão completo. Se quiserem cantar junto, podem cantar, crianças. Lembrando que os áudios do Raízes da Germanidade sempre estarão no canal de YouTube do ICBA para serem ouvidos, principalmente para as crianças, nesses trechos em que queremos difundir, divulgar e trazer a língua alemã para as crianças. É interessantíssimo que elas ouçam durante a semana para se familiarizarem com a língua. Justamente por isso criamos o canal de YouTube do ICBA, para deixar lá registrados os programas semanais. Vamos ouvir a professora Sigrid. Viel Glück und viel Freude, kein Kummer, kein Leid, ein gesundes, langes Leben, möge Gott es dir geben. Ein Häuschen von Zucker, von Zimt eine Tür, einen Riegel von Bratwurst, das wünschen wir dir. Esta foi a edição 274 do Raízes da Germanidade. Contamos com a participação de Felipe Kuhn Braun, um áudio que relembramos de Jorge Cunha e também trazemos a participação da professora Sigrid Brauer-Denin. A apresentação ficou por minha conta, escritora Yolanda Wilhelm Dieckhoff, e a edição por conta da jornalista Natiele Drese. Até o próximo domingo. Verbindet uns zwei. Der Walzer der Liebe, der geht für uns niemals vorbei. Wir drehen uns in Kreise, du schmiegst dich an mich. Dann sag ich dir leise, du weißt es, ich liebe nur dich.
Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICBA. Volta no próximo domingo, em 2 horários, às 7 da manhã e 5:30 da tarde. Bis am nächsten Sonntag.